Bem, pessoal, eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, tá bom? Bem, essa TV é uma TV LG 42LK 450, tá? O modelo dela. Bem, o que acontece com essa TV? Ela chegou completamente morta, apagada. Bem, eu verifiquei que o fusível de entrada da TV estava queimado, tá? Tipo, cortado, né? Então você tem aqui o fusível, tá? Eu substituí o fusível. Bem, eu ainda não liguei o televisor, mas observe só uma coisa. Quando um fusível queima na entrada de alimentação de uma fonte, tá? Se você não for um técnico e ainda estiver aprendendo, você vai entender que o ponto onde entra a alimentação, tá? O chicote de força, próximo dele vai ter aqui um fusível, tá? Bem, se esse cara aqui estiver queimado, cortado, aberto, não estiver conduzindo, tá? Você vai ver isso usando o teste na escala de X1 ou um teste na escala de continuidade, se for um teste digital. Eu particularmente gosto de usar o analógico, o digital, e uso também o osciloscópio. Só que o osciloscópio, por ser uma ferramenta mais fina, exige um certo cuidado. Então isso acaba reduzindo um pouco o seu tempo de trabalho, tá? Então eu deixo o osciloscópio para trabalhos mais finos, mais delicados e fazendo coisas que o teste analógico não faz. Bem, levando em consideração que o teste analógico ele faz, digamos, a grande parte do que eu preciso, né? Principalmente quando eu falo de televisores antigos, LCD, tá? Bem, um bom técnico tem que saber manipular um teste analógico, certo? Então vamos lá. Bem, só uma explicação bem rápida, tá? Na verdade isso aqui é uma dica, não é bem uma aula, tá? Mas observa só. Sempre que você pegar um equipamento antigo, pode ser também um equipamento mais novo, mais moderno, mas vamos agora nos ater aqui no LCD, tá? Que é bem mais antigo, tá? Você vai observar o seguinte: você encontrou um fusível queimado, aberto, certo? Ele está cortado, ele não está conduzindo de um lado para o outro. Significa dizer que alguma coisa na parte primária da fonte, tá? O que eu quero dizer com parte primária da fonte? Observa, você consegue ver aí? Acho que dá para ver malmente, a câmera não está muito legal, mas vamos ver se embaixo você vê melhor. Eu gosto de mostrar coisa de maneira um pouco mais, o vídeo acaba ficando longo, mas se você olhar aqui, ó, você tem uma linha branca, ela vai seguindo esse caminho aqui, ó, tá? Entendeu? Se você for ler, essa fonte aqui é até legal, que ela já mostra, tá? Se você for ler bem aqui, ó, você tem aqui o secundário e você tem o primário, ó, tá vendo? Normalmente o primário da fonte é onde você tem o maior índice de problemas. Por quê? Porque é onde entra a parte mais forte aí da tensão da carga, enfim, tá? Então a parte primária da fonte sempre vai estar conectada diretamente aqui ao nosso ponto de força de entrada, ao cabo de força, e vai haver uma divisão na placa, tá? Circundando, tá? O que tiver para o lado de lá da linha é secundário, o que tiver para cá é primário. Bem, isso é só uma introdução rápida. Então, bem, o que eu aconselho para o pessoal que está começando na eletrônica? Os que já são antigos já tem um macete, mas vamos pegar o pessoal que está começando aí, que está assistindo o vídeo, quer tirar uma dúvida e tal. Vamos para o lado simples, o lado prático da coisa, né? Mas observe, eu vou colocar aqui no papel para você poder entender melhor. Tem um papel, já risquei aqui, tá? Esse carinha aqui, certo? Que seria a nossa ponte retificadora, ele é semelhante a esse cara aqui, tá? Em termos de desenho, certo? Ele vai ter dois pontos de entrada no centro, tá? São os dois pinos do meio aqui, aonde a energia vai entrar, o seu 110, 220, enfim, vai entrar aqui, tá? Quando a sua energia entrar aqui, ela vai entrar alternada, ou seja, uma senoide, tudo bem? E daí então, essa energia do centro, ora ela é positiva, ora ela é negativa, então ela é uma energia alternada. Significa dizer que se você for usar um multiteste na escala de tensão alternada, tanto faz se você inverter a caneta de um lado para o outro, na tomada lá, o valor vai ser o mesmo, tá? Não vai haver positivo e negativo. Bem, olha só, já quando a tensão entra na ponte retificadora, a coisa muda, certo? Você já vai ter um ponto negativo e um ponto positivo saindo, já retificado. Aí você já vai ter que utilizar o seu teste aí, digamos que quando você fizer a inversão da caneta, na hora de verificar a tensão, você já vai ter ali uma demonstração de polaridade, positivo e negativo, certo? Bem, então olha só, uma vez que a ponte retificadora apresenta alguma falha nessa retificação, você vai ter aqui a abertura do fusível, ele vai cortar, ele vai abrir para proteger o circuito, tá? Bem, pode acontecer do fusível abrir em alguns equipamentos que trabalham apenas com 110 volts, certo? No momento em que você liga no 220, tá? Algumas fontes pode acontecer.
Algumas vezes o fusível ele se abre pelo fato de que ele já tem um certo tempo de uso, então ele vai ali e por conta do tempo ele mesmo pode abrir, tá? Bem, é um pouco raro, mas acontece. Então olha só, se você veio aqui na parte da ponte retificadora, o seu multiteste aqui, tá tremendo aqui o negócio, vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Então olha só, vou tentar aproximar um pouco mais aqui, tá? Você tem aqui então os 4 pontos, tá? Vou tentar mostrar aqui. Você tem aqui um ponto, tá? Essa chapa aqui. Aqui você tem 2. Aqui você tem 3, 4. Eu vou tentar aumentar aqui a nossa câmera. Bem, pronto. Eu aumentei a nossa câmera aí, tá? Bem, bora ver se você consegue ver legal o que eu vou fazer aqui com as canetas. Eu vou tentar explicar aqui pra você, mas tá um negócio muito improvisado aqui. Então, olha só. Eu tenho 4 pinos, tá? Contando de baixo pra cima, você tem 1, 2, 3, 4, tá? Eu vou pegar minha caneta vermelha, vou conectar no primeiro pino e vou conectar a caneta preta no segundo pino, tá? Conectei no segundo pino. Tive deflexão até 7 ohms, tá? Conectei agora no terceiro pino, deflexão até 7 ohms, tá? Lembrando, caneta vermelha embaixo, a caneta preta em cima. Agora eu vou inverter, tá? Vou passar a caneta preta para baixo para o primeiro pino e vou passar a vermelha para o segundo pino. Conectei. Observa que o ponteiro do multiteste aí não deflexionou. Foi para o terceiro pino, tá? Não deflexionou novamente, tudo bem? Até aqui, a ponte retificadora está correta, ela está em perfeito funcionamento. Eu vou para a parte de cima agora, tudo bem? Vou para a caneta preta no primeiro pino, de cima para baixo. E vou com a caneta vermelha no segundo pino, de cima para baixo. Conectei, deflexão até 7 ohms. Vou para o terceiro pino. Deflexão até 7 ohms, tudo bem até aqui. Agora eu vou inverter. A vermelha, a caneta vermelha vai para cima e a preta vem para baixo. Tá bom? Troquei de mão aqui. Caneta vermelha no primeiro pino, de cima para baixo. E caneta preta no segundo pino, de cima para baixo. Conectei. Ó, não houve deflexão. Conectei novamente, não houve deflexão. O que eu quero que você entenda, tá? Quero que você entenda o seguinte, ó. Quando eu utilizar a caneta vermelha a caneta preta no primeiro pino de cima para baixo e no segundo e no terceiro pino, bem, para você poder entender de maneira mais fácil, tá? Não vou seguir bem a regra, mas você vai ter que ter condução, tá? Ó, conectei nessa posição, eu tive condução no segundo, tive condução no terceiro de cima para baixo, tá? O preto no ponto negativo. Quando eu inverter essa posição, que eu vier para o vermelho, para o ponto negativo, e o preto para baixo no segundo pino e no terceiro pino, eu não tenho que ter condução, ou seja, ele vai conduzir desse lado, vamos por assim dizer, e não vai conduzir desse e vice-versa, tá? Então eu vou colocar a minha caneta no primeiro pino, de cima para baixo, ó. Conduziu, conduziu, inverti, não conduziu, não conduziu. Bem, esse lado está correto, está perfeito. Vamos de baixo para cima, tá? Vermelha no positivo, segundo pino de baixo para cima, tá? Na alternada, ó. Conduziu, não, conduziu aqui no segundo, conduziu no terceiro, inverti a caneta, não conduziu, não conduziu, tá? Significa dizer que esse componente está em perfeito estado, certo? Observa, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Se eu vier com a minha caneta no primeiro pino aqui da ponte retificadora, tá? E vier no segundo pino, conduziu. Vier no terceiro pino, conduziu. Se quando eu inverter a caneta aqui, ó, e eu fizer o mesmo teste, ele conduzir desse lado, ou conduzir desse, ou conduzir nos dois, significa dizer que esse componente ele está com problema. Observa, isso você fazendo o teste no componente fora da placa. Quando o componente estiver ligado à placa, no caso da fonte da 42LK450, se ele fizer essa medição e conduzir dos dois lados, digamos, você pegar de baixo para cima aqui, ele conduzir dos dois lados, tanto com o segundo quanto com o terceiro, você de fato aí vai ter um problema no circuito, certo? 98, 97% das vezes é o circuito e não a ponte retificadora, certo? Bem, na realidade eu até aqui não lembro de ter pegado uma ponte retificadora com curto, mas pode acontecer. Bem, o STR, tá? O que está aqui em questão é o nosso STR 6053N, tá? É o que vem nessa fonte aqui. Bem, se você não sabe, eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Esse aqui é o nosso cara aqui, eu acabei de tirar, ele está danificado, certo? Se você olhar bem com paciência, tá? Você vai ver o seguinte, ó, são 6 pinos. Lembrando que um pino abaixo é mais afastado, ó.
Estão observando bem, tá? Então, esse pino aqui na escala, esse pino de baixo, que fica mais afastado, se você conseguir dar um foco aí, ó, é o pino que fica mais afastado dos outros pinos, certo? Você tem 3 embaixo, um mais afastado e 3 em cima. Esse primeiro pino aqui, tá? Esse primeiro pino de baixo aqui, ele vai conduzir com esse primeiro pino de cima, tá? Em um sentido só. Se você inverter, ele não deve conduzir. Se você for usar o seu multitask na escala de X1R e esse primeiro pino aqui, o que está mais afastado, conduzir com o primeiro pino de cima, dos 3 de cima, e quando você inverter a caneta ele conduzir novamente, significa que esse componente ele está danificado. Detalhe, ele não pode, esse primeiro pino aqui, não pode conduzir com nenhum dos outros pads, ele não deve conduzir, certo? Somente com esse terceiro de cima, que é o primeiro aqui, tá? Ele pode conduzir em um único sentido, olha só. Vê se você consegue ver aí. Eu vou tentar mostrar aqui rápido para ficar uma coisa mais prática, pra você poder ver. Esse aqui ele está danificado, certo? Ó, conectei aqui. Ó, observa só que ele passou de 7 ohms. Só o fato dele passar de 7 ali, ó, já me informa que o componente está com defeito. Mas eu vou inverter para você ver. Inverti, ó, você teve condução novamente, ou seja, existe um curto entre o primeiro pino dos 3 de baixo com o primeiro pino dos 3 de cima. Observa que ele vai conduzir com os outros também, ó, em condição menor, mas também vai conduzir, ó. Não sei se tá dando para você ver aqui, tá um pouco difícil de ver, né? Mas vamos ver agora aqui, ó. Primeiro pino aqui, primeiro de baixo com o primeiro de cima, ó. Condução. Vou inverter agora a caneta. Condução. Tá? Bem, pessoal, olha só. Conectei o televisor aqui agora, liguei, tá? A fonte foi sanado o problema, o defeito já não era na fonte ali. Vou ligar o flash aqui para vocês verem, tá? Diminuir um pouco aqui. Então, olha só. Fonte funcionando, a TV tá ligada, tá? Ó, se você olhar aqui, tá acesa a lâmpada, tá? Você pode olhar, eu apaguei aqui a luz para você poder ver. Tá? A TV tá ligada, tá sem som. Possivelmente não sei em que função ela ficou quando foi desligada, mas observa, não tem imagem na TV.
tá? Ela tá acesa, mas não tem imagem. Eu coloquei o multiteste aqui para você poder entender o porquê dela não ter imagem. Então olha só, eu vou ligar o flash aqui, tá? O multiteste eu vou colocar aí, ele estava na escala de continuidade porque eu estava conferindo o fusível, tá? E o fusível está em perfeito estado. Vamos passar para a parte de alimentação, tá? Tensão de voltagem DC. Olha só, caneta preta aqui na lataria, tá? Vou conectar aqui, bem aqui, ó. Você tem a lataria aqui, certo? E agora eu vou conferir a tensão aqui no fusível, ó. Tensão na entrada, olha aqui. Você tem 9,70 e tal. Vamos ver se tem um aquecimento aqui na placa. Alguma coisa. Possivelmente não, porque ela não tem marca de escurecimento. Ó, a placa não tem marca de escurecimento. Não tem pontos ligados a pontos de aquecimento. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Olha só, eu vou desligar ela aqui rapidinho. Não sei, deixa o controle aqui. Vamos desligar, tá? Eu vou apagar o flash para você ver que ela vai desligar aqui, ó. Ela tá acesa, tá? Eu vou desligar. Apaguei, desliguei. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos remover esse cara aqui desse lado. Certo? Removemos esse lado aí. Vamos ligar o televisor de novo aqui no controle, tá? O televisor vai ligar. O televisor ligou. Vamos conferir de novo a tensão lá, tá? Isso aqui tudo ao vivo, né? Ao vivo, melhor dizendo, né? Não ao vivo, mas tudo aqui na hora, ó. Você vê a tensão, ela ainda assim não aparece, tá? Você vê que o fusível tá ok pelo seguinte, ó. Eu venho aqui na frente, no lado do fusível, ó. Você tem uma tensão, eu passo ele novamente aqui. E você vê que é a mesma tensão. Então o fusível tá conduzindo, tá? Eu vou desligar de novo aqui para evitar que a gente gere alguma coisa de ruim. Tá, liguei novamente, eu vou desativar agora o outro lado, aqui ó, tá, tiramos, tá, bem, desacoplamos aí o display, vamos ligar de novo o televisor aqui, televisor acionado, tá, a TV tá ligada, vamos conferir novamente, ó, os 12 volts, você vê que não tem tensão chegando aqui, eu acabei ligando a outra TV aqui atrás sem querer, deixa eu desligar aqui, tá, desliguei, então é isso. Não tem tensão de 12 volts chegando aqui, tá? Então, se essa tensão não está chegando aqui, nós temos aqui mais um problema ligado a esse circuito aqui, certo? Eu vou tentar descobrir para saber o que é. Processador aquecendo normal, tá? Então, uma fase foi localizada do problema. Observa, um outro macete que você pode utilizar é, você pode gerar os 12 volts externamente nesse fusível e tentar observar se vai funcionar, se vai gerar imagem e tal, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desconectar a placa ali completamente e vou tentar encontrar essa tensão no próprio circuito aqui. Achando a solução, eu vou postar para vocês aí já já. Bem pessoal, tá? Só recapitulando aqui o vídeo, tá? Bem, essa aqui é a placa da TV 42LK 450SA, tá? Uma TV LG, LCD, já um modelo antigo. Bem, observa uma coisa. Só recapitulando, a fonte dessa TV apresentou o fusível queimado, o fusível estava aberto. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei identificar onde havia o curto, né? Conferi a ponte retificadora da TV e vi que a ponte retificadora estava conduzindo em dois sentidos, certo? Então cacei o problema e encontrei o STR, tá? Já descrevi na parte anterior do vídeo. É como se faz um teste para saber se esse teste está em curto ou não. Bem, se você tiver dúvida com relação a qual componente na fonte está com problema, você remove a solda dele ou retira ele e mede novamente a ponte retificadora. Possivelmente dessa forma você vai localizar aí o problema, certo? Isso na fonte da TV, tá? Na parte primária. Mas, bem, isso é só para recapitular o que foi feito. Aqui nós temos a placa principal, tá? Bem, uma vez que foi sanado o problema na TV da fonte, eu obtive os 3,5 na saída da fonte para poder ativar a fonte. Só que no momento que eu conectava a fonte no televisor, que eu ia para acionar, eu percebia que o stand-by da TV não acendia e que os 3 volts desapareciam por algum tipo de proteção, certo? Então o que eu fiz? Removi a placa principal, coloquei na bancada e agora o que eu estou fazendo? Identifiquei as tensões, tá? Aqui você tem tensões de 12 volts, você tem tensões de 20 volts, você tem tensões de 3,5. E injetei tensão para tentar identificar algum ponto na placa que possa estar aquecendo. Olha só. Liguei aqui o ponto de aterramento. A tensão é 20 volts, eu coloquei para 10 volts. Eu vou tirar o flash aqui. Eu coloquei para 10 volts, tá? Enfim, fiz o teste de continuidade entre o ponto de 20 volts e o aterramento.
percebi que colocando a caneta no ponto de X1, na escala de X1, você medindo da lataria, do aterramento para o ponto de 20 volts, você tinha uma resistência muito baixa. E quando você invertia a caneta, também tinha essa resistência muito baixa. Tá? Bem, pessoal que já entende de eletrônica sabe bem do que eu estou falando. Tá? E o pessoal que está começando aí, vai entender que a parte de continuidade é quando o seu ponteiro deflexiona muito até o ponto, ao ponto mais alto de condução. Então observa só, para você poder entender. Com o multiteste, ou melhor, com a placa já na bancada, tá? Sem a fonte, tá? O chicote está livre aqui. Eu baixei a tensão para 10 volts, poderia ser uma outra tensão também, isso fica a critério, mas em média a gente coloca uma tensão menor. No caso a minha tensão é 20, eu coloquei metade, eu coloquei 10. Mas poderia ter sido menos, né? E coloquei uma corrente aqui de 500 mA, tá? Enfim. Então olha só, eu vou injetar, quando você injetar a tensão, tá aqui o ponto já marcado, tá? Nosso ponto aqui tá marcado, eu vou colocar um flash para ficar melhor. Tá, o nosso ponto aqui tá marcado, tá? Esse primeiro pino bem aqui é a nossa tensão de 20 volts. Quando eu conectar aqui, ó, conectei. Você vê que isso é até uma faíscazinha. Conectei. Olha para quanto caiu a nossa tensão. Para 2.04. Você pode ver, e a corrente foi no máximo, tá? Esse carinha bem aqui, ó. Eu vou tentar dar um close para vocês poderem ver esse cara bem aqui, ó. Ver se eu consigo dar um close aí, pessoal. Vamos pegando aqui o negócio aqui ao vivo, é meio complicado. Esse C... Eu acho que é C520, vou apontar para vocês verem que legal. Esse capacitor bem aqui, ó. Tá vendo? Quando eu ligo a tensão, esse cara superaquece muito, tá? Chega a ferver. Bem, esse aqui é o nosso circuito de áudio, tá? Passa pelas bobinas aqui, sai para a nossa saída de áudio. Bem, ele pode estar com defeito ou quem sabe até o nosso aí, mas a maioria das vezes é o capacitor. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse cara aqui para ver se a nossa tensão ali normaliza. Depois eu jogo os 20 volts, tá? Para a gente ver se vai dar certo. Mas uma das metodologias para você localizar um defeito numa placa, o pessoal usa muito isso em notebook, usa em diversos equipamentos e tal, é você tentar descobrir qual ponto de alimentação de entrada, seja o 3,5, seja o 20 volts, o 12 volts, qual desses pontos, quando você medir continuidade na escala de X1R, ele vai dar muito, muito baixa condução, tanto de um lado como do outro, tá? Você vai medir e vai ver que essa continuidade está muito alta. Normalmente, quando você vai fazer uma aferição de uma tensão, ela vai dar uma deflexão maior de um lado, tá, no ponteiro, e vai dar uma deflexão menor do outro, mostrando que, de fato, na maioria das vezes, aquela resistência ali vai estar normal do ponto de entrada de tensão. Mas se você tiver dúvida com relação ao teste, o que você faz? Você vai utilizar a fonte para injetar a tensão nesse ponto. Se você estiver desconfiado do 3,5, ou você pode fazer 1 a 1 também, por questão de critério de aprendizagem e tal, já ir pegando prática, né? E aí você vai tocando na placa, procurando aquecimento. Você vai perceber, só com a sua fonte, essa aqui é muito boa, cara, essa Golf, que pode comprar que você não vai se arrepender. Se você utilizar a fonte, você vai perceber que o componente que estiver com problema naquela linha, por exemplo, se for linha de 3,5, ou se for linha de 12, ou se for linha de 20 volts, o que vai acontecer? A tensão ela vai cair. Você fica aqui está em 10, caiu para 2, né? E a corrente ela vai subir ao máximo. Então, quando a tensão cai, normalmente a corrente sobe. E aí você vai entender que tem coisa errada. E aí o que você faz? Você vai procurando o ponto de aquecimento. A manha com o dedo aqui tocando e você vai achar. No caso aqui, eu achei esse cara, tá? Eu poderia meter meu medidor de temperatura aqui e mostrar para você na íntegra isso aqui, certo? Mas para o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer? Eu vou remover o cara e nós vamos testar novamente para ver se a tensão normaliza aqui. Eu filmo para vocês aqui. Bem, pessoal, retomando o vídeo, tá? Eu fiz a remoção do capacitor. Você pode observar aí, tá? Ele não está mais na posição aí. Tá? Foi removido. Só mostrar a posição para você poder lembrar aí, tá? O capacitor que aquecia ficava nessa posição aqui, ó. Tudo bem? Eu já removi ele está aqui. Eu já fiz o teste nele e ele está apresentando a continuidade dos dois lados, tá? Se você colocar o seu multiteste na escala de bip, esse cara vai bipar, tá? Ele não pode fazer isso. Quando ele bipa é porque ele já entrou em curto, certo? Bem, às vezes ele fecha um fio direto, às vezes ele fecha uma resistência. Dependendo da condição, ele pode aquecer ou matar diretamente a tensão. Por isso que é importante você ter uma fonte de bancada. Eu estou ali nos 10 volts, tá? Acho que dá para visualizar aí.
E agora eu vou fazer mais um teste aqui, tá? Eu vou pegar aqui a canetinha que está com a ponta de alimentação e vou dar mais uma carga aqui para a gente poder observar aí se vai dar certo ou não, certo? Tá aqui, ó, nossa caneta ligadinha ali. Eu vou conectar agora. Vou alimentar com 10 volts a linha, ó. Alimentei, certo? Olha o nosso consumo lá. Continua em 10 e a nossa corrente foi a 0,004 miliwatts, né? De consumo. Enfim, nós temos um consumo muito baixo. Você tem 10 volts ali, não alterou quase nada, tá? Não tem mais aquecimento na placa. Enfim, bem, eu vou aumentar para 20 para ver como é que fica esse negócio aqui. Vamos jogar para 20 aqui, que é para ver a coisa mesmo na entrega. A tensão normal é 20 volts. Eu vou tirar o flash aqui para você ver, tá? Você vê que está em 20 volts, certo? Tá 20 volts por 500 milivolts, tá? De corrente. Bem, no caso não 500 milivolts, tá? Desculpa aí, pessoal, é que eu tô olhando muitas coisas aqui, a gente acaba se desconcentrando na hora de falar. Mas na realidade nós temos aí 20 volts, tá? E 500 miliamperes. Então vamos lá, vou ligar o flash aqui de novo, tá? A gente vai novamente pegar a caneta que está energizada aqui, vai conectar no ponto dos 20 volts aqui, conectei. Você viu que, ó, não teve quase nada de consumo ali, também, 0,4 por 20 volts, tá? Bem, agora que eu removi esse carinha com problema aí, eu vou tentar filmar para vocês, para mostrar para vocês como é que ele tá com problema. Vou só pausar o vídeo aqui mais uma vez, né? Nós temos aí o multiteste na escala de X, não é bem X1, porque esse multiteste é digital, mas é a nossa escala de continuidade, tá? É a escala que tem um bip, você vai ver esse símbolozinho aqui de som, tá? Então olha só, não deve bipar, se bipar tá bichado. Conectei aqui de um lado do outro, vamos posicionar legal a caneta, tem que ter um jeitinho para você acertar a ponta aqui do negócio, tá? Deixa eu ver se o teste está ok, tá? Vamos lá, o capacitor ele não deve bipar, ó. Você tá vendo o capacitor bipando aí? É porque eu tô tentando encontrar um jeitinho aqui legal. Vou dar ele aqui do lado. Negócio chato, velho, mas é assim mesmo. Tentar tocar assim. Ó, você tá vendo aí? 27.9, 28 ohms de resistência, tá? Então esse capacitor já era. Possivelmente, o nosso problema tá nele, certo? Bem, se ele não tivesse bipado, poderia ser alguma coisa ligada a ele, tipo em paralelo, alguma coisa do tipo ali também com problema, ou enfim, um componente que de repente ele está alimentando. Mas 98, 97, eu acho que 95% é o capacitor, certo, pessoal? Então eu vou remover ele daqui, tá? Vocês já viram aí que de fato a tensão estava caindo, agora ela normalizou com consumo muito baixo, certo? Vamos passar agora para a prática, tá? Só lembrando vocês que quando eu ligava a fonte de alimentação, os meus 3 volts caiu de forma imediata. E eu fui olhar no esquema de alimentação e verifiquei que o 3 volts está ligado a um TL431, que faz o monitoramento da tensão, do consumo. Então ele percebia que algo estava errado ali no ponto de referência, tá? Então ele matava os 3 volts, certo? Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou, só vão desculpando aí que eu vou cortando os vídeos, parando e que eu estou fazendo outras coisas, então eu vou... Porque se eu não fizer dessa forma, eu não consigo fazer o vídeo. Beleza, pessoal? Valeu! Bem, pessoal, só para finalizar o nosso vídeo, tá bom? Eu vou improvisar aqui uma antena. Bem, então eu improvisei aqui uma antena, tá? Você consegue ver o fio fininho passando aqui, tá? Ele vem até aqui, ó. Bem, localizei 12 volts aqui nesse ponto. Joguei diretamente para a Tecon, fiz a limpeza dos flats, tanto da principal para a placa controladora, como os dois da parte superior, tá? Bem, vamos ligar aqui. Essa já é só a finalização para a gente ver aí como é que ficou nosso reparo, né? Bem, eu estou sem uma bancada agora, eu estou providenciando uma bancada bem ampla. E vamos ligar aqui o televisor para ver o que acontece aí, tá? Ó, já deu imagem. Bem, você tá vendo aí? Eu vou tirar o flash aqui, tá? Aí descobriram, mano, que tinha um santuário no céu. Tá aí, ó. Que nesse dia, tiramos o flash, do lugar santo pro tá? Santíssimo. Aí, você tá vendo agora o televisor funcionando, ó, tá? Bem, é isso aí, pessoal. É um televisor antigo, a imagem não é perfeita, mas vou desligar ela aqui só pra gente
poder falar um pouco aqui, tá? Vou desligar aqui, mas vamos resumir aqui o problema, tá? Finalizando o problema. Tivemos um problema no fusível, tá abrindo aqui na lateral. Fomos até a ponte retificadora, verificamos que na ponte retificadora havia condução reversa, certo? Não deve haver condução reversa, tá? Eu expliquei na frente do vídeo como se verifica isso. Bem, essa condução reversa, ela estava sendo apresentada na ponte retificadora aqui, e ela estava vindo desse cara aqui, do STR. Se eu não me engano, é o 6053, tá? Eu mostrei no vídeo, na parte anterior do vídeo, aí como é que se testa ele, enfim. Tá? Então, beleza, matamos aqui, resolvemos isso. Quando nós ligamos o televisor, a nossa tensão de 3 volts de standby estava morrendo, certo? Você ligava, tinha 3 volts na fonte normal, fonte tudo normal, acionando, tudo certinho. Só que quando você ligava, a tensão de 3 volts morria, tá? O que foi feito então? Foi injetado uma tensão no polo de 3 volts aqui, no pé de 3 volts, e tentamos localizar se havia algum problema, e não havia nessa tensão. Fomos para a tensão de 20 volts. A tensão de 20 volts estava apresentando uma queda muito alta. Tipo, a tensão caía, a corrente subia. Então nós encontramos um capacitor bem aqui com problema. Removemos esse capacitor, certo? Após remover o capacitor, o televisor ligou, acendeu, beleza, mas não gerou imagem. Então nós fomos para cá e verificamos que não tinha 12 volts chegando no fusível. E o fusível da Tecon estava ok. Daí nós viemos, pegamos aqui 12 volts, tá? Desse ponto aqui. Injetamos 12 volts diretamente na Tecon. E o nosso televisor agora está funcionando. O que acontece? Às vezes o flash está com algum problema, né? Às vezes algum caminho debaixo do processador, depende de onde vem os 12 volts, não chega na Tecon, tá? Bem, eu conferi todas as tensões da Tecon, tá? Não mostrei para vocês para o vídeo não ficar muito longo, mas eu conferi. E a Tecon está em perfeito estado, certo? Bem, é um televisor LCD muito antigo, então pouca gente dá ênfase para consertar ou para mexer num aparelho desse. Muitos técnicos aí tentam procurar a placa, não acham a placa, e tentam procurar outra placa ali com uma fonte, também não acha. Bem, a eletrônica é legal. Quando você conserta o equipamento, você se diverte, isso é bom. Entre o dinheiro que você ganha trocando uma placa e entre a diversão que você tem em caçar o problema, em achar, em localizar, em fazer análise, em meter um equipamento ali, uma ferramenta, cara, isso aí não tem preço. Beleza, pessoal? Então esse vídeo eu vou deixar para vocês aí, tá? Só lembrando, é uma TV 42LK 450, tá? Da LG. Beleza, pessoal? Valeu. Sempre que eu puder, eu vou fazer mais um vídeo para vocês aí.